Olha só, eu estou com a minha carteira aberta neste exato momento e olha que loucura. 5 anos atrás, meu primeiro aporte em VEG foi de R$ 200. Hoje, 5 anos depois, eu estou com um saldo aí de mais de R$ 10.000. Eu vou mostrar para vocês qual que foi a estratégia que eu utilizei para multiplicar meu capital, qual o meu preço médio, quanto eu já ganhei e, é claro, se ainda vale ou não a pena investir em VEG. Mas antes, me responde aqui, você ainda acha que vale a pena investir em VEG? Você acha que o preço está barato, que o preço está caro, que está no preço justo? Deixa aqui nos comentários. E por que eu quero que você me responda? Porque quando a gente olha para o gráfico da VEG nos últimos 5 anos, a empresa teve uma rentabilidade absurda de mais de 350%. Ou seja, se você tivesse investido R$ 1.000, hoje você teria mais de R$ 3.500. Coisa de louco. Nesse mesmo período, para você ter uma ideia, a rentabilidade do Ibovespa foi de apenas 24%. Mas quando a gente investe em ações para o longo prazo, a gente não pode simplesmente olhar para o preço da ação e determinar se a gente vai comprar ou não. A gente precisa olhar os fundamentos. E quando a gente analisa os fundamentos da VEG, a primeira coisa que a gente precisa ver é qual o setor da empresa, o que ela faz. E a VEG está num setor industrial, ela fabrica equipamentos, motores, entre várias outras coisas. A empresa vende tanto para o Brasil, tanto para o exterior em dólar, ou seja, a empresa é magnífica. E o principal, a barreira de entrada do setor que ela está atuando é altíssima. E por que isso é importante? Se eu for um empreendedor, eu posso pegar R$ 20.000 e abrir uma lanchonete, ganhar muito dinheiro com isso. Mas se outro empreendedor veio ganhando dinheiro com isso e querer abrir uma lanchonete do lado da minha, não tem nada que vai impedir ele pode simplesmente pegar R$ 20.000 e começar a vender do lado da minha lanchonete. Isso vai roubar meus clientes e vai diminuir meu lucro. Isso significa que a barreira de entrada das lanchonetes são baixíssimas. E por isso que é importante escolher empresas que as barreiras de entrada são altas, porque isso garante que a empresa não vai ter nenhum concorrente da noite para o dia. E com a VEG é exatamente isso que acontece. A VEG está no mercado há mais de 60 anos, é uma empresa consolidada. Para outra empresa competir com ela, iria precisar investir bilhões. E não é qualquer empresa que tem bilhões para investir assim. Principalmente quando já se tem uma empresa como a VEG como concorrente. Então esse é um ponto muito positivo da empresa. E olha só, quando a gente olha para os indicadores fundamentalistas aqui no site do Investidor 10, a gente percebe que a empresa tem uma margem líquida acima de 15, uma margem bruta acima de 30, e não somente isso, a margem vem crescendo ao longo dos anos. Isso significa que ou a empresa está vendendo seus produtos mais caro, ou que os custos estão diminuindo. De qualquer forma, é bom para o investidor, é bom para a empresa. E nem só de margem viverá uma empresa. Quando a gente olha aqui para a dívida líquida sobre o patrimônio, a gente vê que tem um valor negativo. Mas, Roderick, o que significa esse valor negativo? Significa que a empresa tem uma dívida negativa. Um valor negativo dividido por um positivo é negativo. E o que uma dívida líquida negativa significa? Significa que se a empresa pegar todo o dinheiro que ela tem hoje e pagar suas dívidas, vai sobrar dinheiro. E isso é muito bom, porque o que acontece com a maioria das empresas? Falta dinheiro. E quando sobra dinheiro é algo magnífico. Mas nem só de passado viverá a empresa. Quando a gente olha para o CARG, a receita dos 5 anos, a gente vê que a taxa de crescimento da empresa, da receita, é acima de 20% e do lucro é quase 30%. E novamente, olha como a taxa de crescimento vem crescendo ao longo dos últimos anos. Saiu de 9% em 2018 e atualmente está em quase 30% e chegou a bater 34%. E por que isso é importante? Significa que a empresa anualmente cresce a uma determinada taxa. E quando a gente investe pensando no futuro da empresa, é importante que a empresa continue crescendo, porque é isso que vai determinar a cotação da empresa. Olha só, quando a gente olha a cotação versus o lucro da empresa, eles são diretamente proporcionais, como eles andam um lado a lado com o outro. Quando um sobe, o outro sobe. E é assim, se a gente quer que uma empresa tenha sucesso na bolsa de valores, os lucros precisam crescer. E aquela taxa que eu mostrei para vocês fala que a empresa está crescendo a uma taxa altíssima anualmente. E agora, sem enrolação, vamos olhar aqui quanto eu ganhei até hoje com VEG. Olha só,
Eu falei para vocês que eu comecei lá em março de 2020 aplicando R$ 200 apenas e atualmente eu tenho R$ 3.600. Mas qual que é a estratégia que eu utilizei? Independente se a ação subiu ou se a ação caiu, eu continuei comprando. Olha só como que essa barrinha azul ela foi crescendo ao longo do tempo, mesmo com as ações da empresa se valorizando. E mesmo quando a ação da empresa desvalorizou, quando a gente olha aqui na barra roxa, a barra diminuindo, eu continuei comprando. O que isso significa? Se subir, você compra, se cair, você compra. As pessoas, quando as ações sobem, elas falam que estão caras demais, e aí as ações continuam subindo e elas perdem uma oportunidade. E quando as ações caem, elas falam que as ações não valem mais a pena, e aí as ações podem se recuperar e elas perdem a oportunidade. A estratégia é: escolha uma empresa boa, uma empresa de qualidade, analise os fundamentos dela, como eu mostrei aqui para vocês, e aporte ao longo do tempo, independente se subir ou se cair. Essa foi a estratégia que eu utilizei e eu comecei lá atrás com R$ 200 e atualmente eu tenho aí mais de R$ 10.000 investidos e eu tenho um resultado de R$ 5.800. Eu investi R$ 4.000 e eu tenho R$ 10.000. Isso dá praticamente 140% de rentabilidade ao longo desses 5 anos e fora os dividendos que eu recebi, R$ 34, juros sobre capital próprio, vários dividendos aqui. Então é isso. Escolha boas empresas, analise elas, aporte ao longo do tempo e deixe o tempo passar. É isso aí. Valeu e